Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática no ano do ensino fundamental. E vocês que já vêm acompanhando as aulas, já tem muito conteúdo que já foi discutido aí. Tá cumprindo direitinho o horário? Tá fazendo as atividades? Vou começar tópico novo hoje. E desse tópico bem presente no meu cotidiano, você vai ver uma ou outra situação que você precisou da praticidade do mesmo. Eu estou falando do conteúdo, do eixo de estudo da matemática financeira. Deixa eu te perguntar, você já precisou alguma vez calcular a porcentagem de um número? Seja para resolver uma situação, um problema cotidiana, onde você precisa saber o desconto que você vai ganhar numa promoção. Estamos chegando na Black Friday, né? Estamos chegando, que é a Black Fraud. Black Fraud. Pessoal, eu fiz umas contas aqui. O pessoal está dizendo que esses descontos existem mesmo. O pessoal também estava dando outro conteúdo lá de probabilidade. O pessoal disse que acha que ganha na Mega Sena também, que aquilo ali também na probabilidade matemática diz que não vai. Mas falando em porcentagem, voltando para a porcentagem aqui, será que aquele desconto existe mesmo ou o pessoal engana a gente? O que acontece? Você quer saber se está barato? Quer, não quer? Dá uma pesquisada hoje na internet, naquele produto que você tem intenção de comprar lá na tua Black Fraud, lá, viu? Vê quanto é que ele está hoje, vê quanto é que ele estava nos meses anteriores. Como é que eu vou fazer isso? Gente, tem um aplicativozinho que te diz a média de preço de tudo quanto é de mercadoria que seja vendida na internet e durante todos os meses do ano. Então, você verifica mais ou menos quanto é que estava oscilando. Aí, vou te dizer qual que acontece lá na Black Friday. Hoje, se você for pesquisar, vamos dizer que você vai comprar um celular novo, né? Normalmente, o pessoal corre lá na Black Friday. Aí, o celular novo hoje, vamos dizer que hoje ele está R$ 2.500. Um exemplo, R$ 2.500 hoje. Quando você for para a Black Friday, esse celular foi para R$ 5.800. Aí o que acontece? Ele te dá um desconto de 70%, professor, e o teu celular cai para perto do 2.500, que era o valor normal dele. Ou seja, no final das contas, ele te deu 10% de desconto, mais ou menos, como se fosse à vista. 70% não dá. Impossível. Porque se fosse possível fazer, do cara te dar 70% de desconto, ele te dava durante o ano inteiro. Coloca isso na tua cabecinha. Lei da oferta e da procura. Se eu vendo mais barato, os clientes vêm para a minha loja. Pensa aí. Então, não existe essa de dar esse desconto. Eu já vi loja dizendo que está dando 90% de desconto. Ou seja, tu vai pagar 10% da mercadoria. Mas para me processar e entender tudo isso, que me cerca, professor, até comigo mesmo, eu preciso saber trabalhar bem com porcentagem. Então, a minha pergunta para você, de quantas formas você sabe calcular a porcentagem de um número? Não vem com essa história, professor, eu sei de uma forma. Pega o meu celular e calcula aqui. Mas vamos lá, vamos dizer que tu caiu o teu celular, quebrou, tu tá sem o celular para calcular, por isso tu precisa saber para comprar outro. Como é que tu vai saber o desconto agora? Pô, vamos prestar atenção e aprender. Tá aí, professor, conteúdo na tela, matemática financeira, porcentagens e aplicações. A gente vai estar trabalhando desde o simples cálculo percentual de um número e após definido, a gente vai levar essa definição à resolução de situações problemas, situações essas que podem ser até cotidianas. Vou lembrar, sim, meu bom dia, grande Gabriel, pessoal chegando aqui, grande Mauro, professora Fátima, meu bom dia para você que está na escola. A gente tem vários caminhos. O mais comum, quando eu pergunto para os alunos, como é que você calcula a porcentagem? O aluno diz assim para mim, professor, eu faço uma regra de 3, está certo? Está certíssimo. Posso sim estar me utilizando de uma regra de 3 para estar trabalhando com o cálculo percentual. Só que o que eu quero orientar vocês é que existem meios mais adequados dependendo de cada uma das situações. Se a pergunta fosse simplesmente calcula a porcentagem de um número, eu posso me utilizar desde um simples processo fracionário, que é o que define a porcentagem como um todo, como eu posso tentar fazer de cabeça. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que dá sim para fazer, na sua grande maioria, o cálculo percentual de cabeça. E se caso você não consiga, aí sim, você tenta fazer uma fração, processo fracionário, você tenta fazer uma regra de 3 e aí vai. Mas a ideia inicial é tentar fazer a maior quantidade de cálculo percentual de cabeça. Vamos tentar fazer as definições?
para ver se você compreende tudo isso que eu estou discutindo com vocês aqui? Então, professor, o que a gente vai estar fazendo hoje com vocês? A gente vai estar definindo o que é porcentagem, a gente vai estar fazendo o cálculo da porcentagem de um número e está trabalhando algumas situações, problemas que se utilize desse cálculo. Prof, então vamos à definição. Será que porcentagem está presente no meu dia a dia? O que é que vocês acham? Professor, toda vez, comecei a aula falando da Black Friday, né? Então, quando eu comecei falando, você lembra logo de promoção, né? Lá tem lá, professor, 20% off em inglês, quer dizer que é para fechar o estoque. Por que não bota lá que é 30% de desconto mesmo? Professor, eu vejo toda hora, professor, promoção daqui, promoção da acolá. Será que isso existe mesmo? Sei não, eu acho que não. Professor, quando eu estou vendo, teve eleição, né? Toda hora, professor, estava pesquisa de intenção de voto. Quem acompanha as nossas aulas de estatística, está complementando agora com a matemática financeira, vai conseguir com mais clareza verificar se essas pesquisas são tendenciosas ou não. O que se mostrou, não sei quem estava presente aqui, mas lembra lá que eu conversei com vocês que a ideia da aula em si era alimentar o senso crítico de vocês, fazer com que vocês, de posse de um conhecimento, sejam capazes de aferir se uma informação que chega até você, ela tem uma base sólida. E o que pôde se perceber é que as pesquisas tiveram uma diferença muito grande, não foi? Do que foi apresentado nas mídias. Por quê, professor? Porque não foram feitas de forma correta ou elas foram tendenciosas, ou uma outra. Eu continuo acreditando que elas não foram feitas de forma correta, ou foram feitas em determinadas regiões onde ou um ou outro candidato teria uma maior intenção de votos. Então, continua sendo uma pesquisa tendenciosa. Professor, no meu dia a dia, eu procuro sempre, professor, economizar, economia do lar, doméstica, então a gente procura sempre produtos em promoção. Mas, para a gente saber se realmente a promoção existe, a gente tem que saber calcular. E aí, a porcentagem, por definição, o que é, gente? Porcentagem é um pedaço, é uma parte de algo maior. Resumindo, porcentagem, professor, é a mesma coisa que uma fração. Então, se porcentagem é a mesma coisa que uma fração, a primeira coisa que eu quero que você lembre, o professor disse que toda vez que eu estiver em uma questão de porcentagem, a primeira coisa que eu devo fazer, professor, a primeira coisa que eu devo fazer é lembrar que porcentagem é uma fração. É a primeira coisa. Isso mesmo, Gabriel. Então, a gente teve agora, finalizou-se o primeiro turno, não é? Então, você viu lá que candidato A, candidato B, candidato C tiveram tantos por cento de intenção de voto, saiu aí nas redes sociais, nas mídias, o percentual de abstenção de voto. Então, a porcentagem, gente, é algo que está, professor, inserido no nosso dia a dia. Olha algumas situações aí. Apenas 85% dos brasileiros foram às urnas, professor. Então, significa dizer que 15% da população brasileira não foi votar, professor. A gasolina vai ter um aumento de 18% em 2023. Sei não. Estou ainda curioso aí para saber como é que vai ficar essa história da gasolina. Já vi em algumas mídias dizendo que teve um BO lá na produção do petróleo e que disse que na outra semana já vai ter um aumento já, gente. Já. Parece que vai aumentar R$1 no litro aí. E a inflação de 2023 não deve ser superior a 25%. Deus o livre, professor. Se chegar a 25%, está todo mundo morto. Prof, então está presente? Tá. Então, para me entender tudo isso que faz parte do meu dia a dia, eu preciso aprender a calcular a porcentagem, que é o básico meu, tá bom? Para resolver situações e problemas. Então, a primeira ideia, eu vou apresentar vários processos para você calcular a porcentagem de um número, seja para resolver um simples cálculo, professor, calcule a porcentagem de um número, como resolvermos também situações, problemas. Opa, grande Aaron, não é isso? Opa, Aaron, bom dia, Aaron, seja bem-vindo. Olha só, na nossa situação, aí, Aaron, tu só troca tá bom? O teu nick aí, tá bom? Eu não sei qual foi a sua intenção de colocar desse jeito, tá bom?
coloca, e eu botei Aaron porque eu já tinha visualizado, mas troca aí para a gente conversar direitinho, para você poder participar, porque não tem como colocar desse jeito não, porque aí se a sua intenção for essa, eu nem vou participar com você, tá bom? Troca só o nickzinho, por gentileza. Eu tenho lá 10% de 800, 15% de 3.200, 75% de 360 e 25% de 480. Vocês sabiam que dá para a gente fazer todas essas porcentagens, ó, de cabeça? Todas essas porcentagens de cabeça dá para fazer? Dá, professor? Dá. Mas a ideia inicial aqui é recordar com vocês a definição. Se toda porcentagem é fração, professor, eu posso calcular, deixa eu ver aqui. Ah, tranquilo. Mas a ideia é aquela mesma, mas eu já tinha percebido, eu sou muito ligado com esse tipo de coisa. Obrigado, professora Fátima. Olha só, 10% de 800, o que seria o primeiro processo? Professor, toda porcentagem é fração? É. Como é que eu escrevo uma porcentagem na forma de fração? Toda porcentagem é uma fração de denominador 100. Então, aquele 10%, deixa eu anotar aqui do lado. Como é que eu represento cada uma dessas porcentagens? Eu tenho 10%, eu tenho 15%, eu tenho 75%. Deixa eu dar um espaçozinho, porque eu vou escrever elas na forma de fração, senão nem cabe. Olha como é fácil, não tem erro, gente, não tem erro. 10%, 15%, 75% e 25%. Na própria leitura, quando a gente lê 10%, professor, 10%, professor, é 10 por 100, gente. 10 sobre 100. Opa, o pessoal chegando na escola São José do Peixe, bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Estou com o chat ao vivo aqui acompanhando vocês. Iniciamos agora o cálculo percentual. Como é que eu escrevo 15% na forma de fração? Não tem erro, gente. 15%, você vai lá e escreve 15 sobre 100. Entendeu? Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu pego a porcentagem e boto em cima de 100 toda vez? Toda vez, gente. 75% é 75 sobre 100. 25% é 25 sobre 100. Professor, se fosse 30%, 30 sobre 100, 40%, 40 sobre 100. Tem erro? Não, professor, não tem como errar isso não. Então, toda porcentagem pode ser escrita na forma de uma fração de denominador 100. Toda porcentagem é uma parte de um todo de 100 partes, professor. Você entendeu? Tá, professor, mas por que eu preciso saber transformar uma porcentagem em fração? Porque um dos processos que nós temos é este, professor, de transformar a porcentagem na forma de fração e multiplicar pelo número. Então, aprenda aí. O professor acabou de colocar para mim que uma das formas que eu tenho para calcular 10% eu vou escrever essa porcentagem na forma de fração, que é 10 sobre 100. Aí eu quero que você entenda que quando a pessoa pedir uma porcentagem de, esse de, gente, sempre está dizendo para você multiplicar. Então, é 10 sobre 100 vezes o valor que você tem, que é 800. Toda vez eu posso fazer isso? Pode. Eu não sei vocês, aí quem tem que decidir é você. Eu acho o processo fracionário melhor do que a regra de 3. Nem mais fácil, nem mais difícil. Eu só acho que ele gasta menos tempo. Por quê? Porque até a simplificação é mais rápida. No caso aqui, eu posso simplesmente fazer 10 vezes o 800 e o resultado dividir por 100, ou eu posso logo tentar cancelar zeros. Quando o número tem zero, gente, eu adoro, porque dá para simplificar. Eu posso estar cortando esses 2 zeros do 800, professor, com esses 2 zeros do 100, e sobra para você multiplicar apenas o 10 e o 8. Já
eu vou estar demonstrando como é que você conseguiria fazer o cálculo de qualquer porcentagem sem a necessidade nem da regra de 3, nem do processo fracionário. Multipliquei aqui, professor, 10 vezes 8 vai dar exatamente... Calculei, professor. Pelo processo fracionário, 10% de 800 é igual a 80. Professor, e se eu quisesse fazer por regra... Eu gosto sempre de fazer a regra de 3, porque alguns alunos já estão habituados. Olha, outra coisa, eu não quero que você mude a sua forma de pensar, eu não quero que você mude a forma de calcular. Eu quero apenas que você tenha alternativas, que você não fique preso a um único método, que você diga, olha só, aqui nesse tipo aqui, eu acho melhor a regra de 3. E eu quero que vocês continuem usando a regra de 3, só que dependendo do tipo de situação, problema que você estiver resolvendo. Aquele exemplo, este exemplo, na realidade, eu não aconselho a regra de 3. Mas por quê, professor? Porque é mais difícil? Não. É porque eu acho que vai gastar mais tempo. Como é que eu faço a regra de 3? Primeiro, eu tenho que ver qual é o valor que está sendo analisado. Professor, esse valor aqui é o valor total, professor. E nós vamos calcular uma porcentagem em cima dele. Quando a gente fala que a gente tem o valor total, a gente sabe que na matemática financeira, o valor total, ele corresponde a 100%. A gente está montando aqui uma regra de 3. Aí você vai calcular quanto é que vale os 10%. Aí você vai fazer lá o famoso cruz credo, né? Esse vezes esse vezes esse. Simplificação fica a seu critério. Na nossa situação aqui, x vezes 100 vai dar 100x, que é igual 800 vezes 10 vai dar 8.000. X é igual a 8.000 dividido por 100. Corta os zeros, você pode simplificar no final, vai dar o mesmo 80. Aí você pode dizer, professor, mas não achei que deu tanto trabalho. Não deu tanto trabalho nessa. Porque os valores lá terminavam em zeros, deu eu fazer a simplificação, multiplicar 10 vezes 800 não dá muito trabalho, mas se fosse outra porcentagem, a regra de 3 com certeza gastaria um maior tempo na sua resolução. Então, eu tenho aí 2 processos resolutivos. Então, qual dos dois você escolhe? É com você. Ou eu uso fração, ou eu uso a regra de 3. Professor, eu posso usar hora um, hora outro? Lógico que sim, quem vai escolher é você. Vou pegar o segundo exemplo. Prof, eu quero 15% de R$ 3.200. Eu posso estar me utilizando do processo fracionário para calcular essa porcentagem? Pode, professor. Como é que funciona? Se eu quero calcular a porcentagem de um número. Professor, o senhor escreve essa porcentagem na forma de fração. Como é que é 15% na forma de fração? É 15 sobre 100. Aí o senhor acabou de dizer para mim que esse de, professor, sempre é vezes, né, professor? Sempre é vezes. Aí o valor lá que é 3.000 e... Pronto, professor. Está montado. 15 sobre 100, toda vez os dois processos. Sendo que tem situação, Gabriel, que a regra de 3 ela é melhor do que a fracionária. Mas eu quero usar a regra de 3 só quando realmente chegar nesse tipo de situação. Porque esse segundo exemplo aí que a gente tem, cara, o processo fracionário é melhor. Por quê? Porque eu vou simplificar os zeros aqui, ó. Eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero. Vai sobrar quem para multiplicar? Vai sobrar o 15 e o 32. Aí você ia lá, pegaria a tua folhinha de rascunho, deixa eu ver aqui, 15 vezes 32, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1, 2 vezes 1 dá 2, com 1 que subiu dá 3, 3 vezes 5 dá 15, coloca o 5, sobe 1, 3 vezes 1 dá 3, com 1 que subiu dá 4. O professor vai dar 0, 8, 4. Prof, ó, deu, sabe quanto? Deu R$ 480.
deu R$ 480. Esse é o processo fracionário. Professor, poderia calcular este 15% de 3.200 por regra de 3? Lógico que sim, gente. Vamos aqui de regra de 3. Como é que vai ficar, professor, por regra de 3? Aqui não é o valor total? Professor, sempre bote na sua cabecinha. O todo que está sendo analisado, ele corresponde sempre a 100%. Eu botaria aqui, professor, R$ 3.200, ele é o meu todo. Ele é o meu 100%. Ele quer saber, professor, quanto que vale 15%. Lembra que porcentagem fica em cima de porcentagem, dinheiro em cima de dinheiro, valor em cima de valor. Professor, montei minha regra de 3. Faz o quê? Para o Scredo. Eu posso simplificar? Posso. Lembra lá? Hashtag simplifica, quando a gente estudou proporcionalidade? Posso. Só que ali, professor, e se eu não quiser? Tem aluno que disse, professor, diz que detesta simplificar. Não sei por quê. Porque se você não simplificar a proporção antes, que é a regra de 3, tu vai ter que simplificar no final. Então, não tem como tu fugir da simplificação. Eu aqui, por exemplo, eu começaria cortando os zeros. Ia diminuir minha conta. Cortava os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 3.200. Mas vou fazer sem simplificar. Professor, sem simplificar aqui, você vai fazer o x vezes o 100 e o 3.200 vezes o 15. Vai ficar 100 vezes x, professor, vai dar 100x, que é igual. 3.200 vezes 15 vai dar 480, dá 48.000. 3.200 vezes 15, 48.000. Vai ficar x é igual 48.000 dividido por... Você não simplificou antes, mas no final, ó, tem que simplificar. Professor, vai dar os mesmos R$ 480. Então, você já está percebendo que você tem à sua disposição 2 caminhos para realizar o cálculo da porcentagem de um número, que é o processo fracionário, que consiste em você pegar a porcentagem, escrever na forma de fração e multiplicar pelo número. O segundo processo, mais conhecido, o mais tradicional, é esse que vocês estão visualizando aí, que seria, professor, seria, na realidade, de você montar a tua regra de 3, considerando o valor total 100% e calculando se a porcentagem que ele quer que você encontre. Professor, eu quero que você calcule 75% de 360 laranjas. Professor, eu pego aqui a porcentagem, eu posso escrever na forma de fração, é 75 sobre 100. O senhor tem aqui o di, já aprendi, di é vezes, e o valor lá, professor, que é as 360 laranjas. Professor, mas aqui não tem 2 zeros para cortar, não. E aqui? Corta só um zero, gente. Sem problema, eu posso cortar esse zero, multiplicar o resto, ó. Sobrou 75, sobrou 36 e sobrou esse 10 embaixo. Então, o que é que você vai fazer de conta? 75 vezes 36. Deixa eu ver o que foi que tu botou aqui, Gabriel, para mim. Regra de 3. Falta ainda. Isso, Gabriel, a gente falta falar ainda da regra dos pulinhos ainda. Vou já chegar nela. Estou finalizando aqui a atividade. Por que eu não vou direto na regra prática, que é essa regra dos pulinhos? Porque senão o pessoal não vai querer fazer por regra de 3, não vai querer fazer pelo processo fracionário. E dependendo da situação problema, a regra de 3 ou processo fracionário ainda é melhor do que o pulinho, dependendo da situação problema, que a gente vai perceber no decorrer das aulas. Então, aqui, professor, vamos fazer a conta. Você daí, eu daqui, pega a minha folha de rascunho, vou lá, 75 vezes o 36 primeiro. Vai ficar 6 vezes 5 dá 30, coloca o 0, sobe 3. 6 vezes 7, 42 com 3, 45, é igual. 3 vezes 5 dá 15, coloca o 5, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com 2, que subiu 22. 0, 10, sobe 1, 7.
Professor, aqui o meu deu 2.700, professor. Deu 2.700 sobre aquele 10 que sobrou, professor. Corta esse 0 com esse 0. O professor vai dar 270. Vai dar 270 laranjas, professor. E apaga, que era só meu rascunho. Vocês entenderam? Deu exatamente 270 laranjas. Isso o processo fracionário. Professor, diga uma coisa, eu poderia ter simplificado mais ali, porque o senhor só cortou os zeros. Eu poderia tentar simplificar aquele 75 com 10? Pode. Em uma multiplicação de frações, como é que se dá a propriedade lá do cancelamento? Eu posso tentar simplificar qualquer cara de cima com qualquer cara de baixo. Como é que é simplificar mesmo? É você dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número. No caso, se eu quisesse diminuir um pouquinho mais a minha conta, aquele 75 e aquele 10 que está embaixo, ambos são divisíveis por 5. Então, ia ficar 75 dividido por 5, que daria 15. Ia ficar, professor, 10 dividido por 5, que daria 2. Então, tua fração ia ficar 15 sobre 2. Eu ainda poderia tentar simplificar o 36 com 2, que ainda ia diminuir mais. Então, a questão do hábito da simplificação, ela deve ser sempre reforçada. Por quê? Porque durante as atividades de casa, de classe, a gente pode errar. Não pode errar lá na avaliação. Então, se eu treino em casa, perceba onde eu estou errando, você vai se acostumar com a simplificação, que quando você estiver na prova, você já vai no automático. Você não vai mais errar. Professor, faz aí por regra de 3. Se eu for calcular 75% de 360 laranjas por regra de 3, dá o mesmo resultado? Dá sim, gente. Dá o mesmo resultado. Como é que funciona isso? Aqui é o total de laranjas? Professor, o total de laranjas que eu estou analisando é essas 360. Então, o total representa quantos por cento? Professor, sempre 100%. Quantas laranjas estão em os 75, nos 75? Posso simplificar, professor? Até pode. Eu poderia simplificar o 100 com o 75 ali, ó. Poderia simplificar o 360 com o 100. Só não pode simplificar, professor, cruzado. Eu não posso simplificar nem o 360 com o 75, muito menos o 100 com o x. Por quê, professor? Porque nesse caso você vai multiplicar. O professor faz sem simplificar. Se não simplificar antes, vai ter que simplificar depois. Não adianta você dizer assim para mim, professor, mas é porque eu não gosto. Quer ver só? Esse vezes esse vezes esse. Professor, 100 vezes x vai dar 100x, que é igual. Olha aí a conta que tu tem que fazer agora. Porque você acha que não tem que simplificar. 75 vezes 360. Eu acho que vai dar um trabalhozinho. Se você não tiver com a calculadorazinha do lado. E, professor, não sei quanto é que dá, não. 75, professor, vezes 360. Dá exatamente 27 mil, professor. 27 mil. Professor, e agora? O 100 que está multiplicando vai passar dividindo. Analise aí você. Dá mais trabalho, menos trabalho, a regra de 3 sobre 100. Corta os dois zeros do 27 mil com os dois zeros do 100, dá as mesmas 270. A aula hoje é só para a gente reforçar com alguns e apresentar para outros os processos que nós temos à nossa disposição para o cálculo da porcentagem de um número. Se o tempo permitir, a gente já apresenta algumas situações, problemas, onde você já está se utilizando e, principalmente, você vai estar escolhendo qual que seria o método mais adequado para cada tipo de situação, problema. Ou processo fracionário, ou a regra de 3, ou até mesmo o dispositivo prático que eu inventei, que você vai dar uns pulinhos bem bacana. E o prático é aquele que eu quero que você faça todo de cabeça. Não é para pegar folha, não é para riscar. E se pegar, é só no momento inicial que você estiver aprendendo, tá bom? Então, aqui, professor, processo fracionário, pega a porcentagem, escreve na forma de fração, de vezes, professor, o valor que é 480. Ele quer 25% de 480 quilogramas, professor. Como é que vai ficar isso aí?
Professor, dá para simplificar? Dá. Dá para você simplificar. Dá para simplificar o 25 com 100. Não é obrigado a simplificar só com o valor, não. Professor, então, peraí. Eu poderia simplificar aqui, ó. Esse e esse. Por 25 logo. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Olha como ficou mais rápido. Ficou 1 vezes 480 dividido por 4. Ou você faz 25 vezes 480 e o resultado divide por 4. Fica a seu critério. Eu prefiro simplificar. Porque 1 vezes 25 dá 20. Desculpa, 1 vezes 480 dá 480. Repete o 4 embaixo. 480 dividido por 4 vai dar 120 quilogramas. Foi. Professor, e se eu não tivesse simplificado? Cara, se você não tivesse simplificado, o que ia mudar só era o tamanho da tua conta. Porque se você fizesse 25 sobre 100 vezes 480, você não quer simplificar? Você vai fazer 25 vezes 480, que vai dar 12.000 dividido pelo 100. No final, você vai ter que simplificar do mesmo jeito. 120 quilogramas. Eu só acho, aqui é porque eu já sabia o valor. 25 vezes 480 eu já sabia quanto que dava. Mas se você não souber, você vai ter que fazer essa conta. Porque às vezes olhando aqui parece ser fácil, sempre ser do mesmo tempo que eu ia gastar. Mas não é não, gente. Você ia ter que fazer a conta 25 vezes 480 e ia gastar bem mais tempo. Aí, por regra de 3, pode? Pode, gente. Lógico que sim. O 480 quilogramas é o todo, professor? Então, como é que faz, professor? 480 é o todo, ele é o meu 100%. Você quer descobrir quanto que vale 25%. Eu, como eu te falei agora há pouco, eu simplificava isso com esse. Aqui dá 1, aqui dá 4. Aí sim, fazia o meu cruz credo. Esse vezes esse. Diminui significativamente a minha conta. Vai ficar x vezes 4, vai dar 4x, que é igual a 480 vezes 1, 480. Deixa eu ajeitar esse 4 aqui. Ficou grandão. Pronto. Professor, x é igual, o 4 está multiplicando, né? Passa para o lado do 480 dividindo. Quanto que dá? 480 dividido por 4 vai dar exatamente 120 quilogramas. Fechou? Todo mundo entendeu as duas possibilidades que nós temos à nossa disposição para o cálculo da porcentagem de um número? Todo mundo entendeu essa parte aí? Certeza? Pronto, para essa parte aí eu já entendi. Eu acho que entendi. Se não, você vai no chat e pergunta. Por quê, professor? Eu posso fazer perguntas como essas aqui, ó. Uma pesquisa com os alunos das oficinas de matemática, descobriu que 35% dos alunos são flamenguistas, 28% torcem para o Vasco, 20% são palmeirenses, 10% torcem para o São Paulo e o restante não gosta de futebol. Sabendo que 800 alunos participaram da pesquisa, quantos alunos torcem para cada um dos times? E, professor, tem que fazer esse monte de conta? Tem. Tem que fazer esse monte de conta. Ou não. Depende do processo que você venha se utilizar. Esse aqui, por exemplo, eu não te aconselho a usar a regra de 3. Por quê? Professor, são quantos times aqui? O senhor disse que o senhor tem aqui 35%. 35%, professor, são flamenguistas. Aí o senhor tem que 28%, professor, torce para o Vasco. Aí o senhor disse para mim que 20%, professor, torce para o Palmeiras. Aí tu tem lá, professor, o São Paulo, né? 10% torce para o São Paulo e o resto não gosta. Professor,
eu teria que fazer, tem 1, 2, 3, 4 times, né? Eu teria que fazer 4 regras de 3. Eu acho que demandaria muito tempo, professor. Eu ia gastar muito tempo fazer 4 regras de 3, uma regra de 3, para achar, professor, quantos são flamenguistas em meio a esses 800 alunos, quantos são vascaínos, quantos são palmeirenses, quantos são são paulinos. Eu acho que daria muito trabalho, professor. Então, eu te aconselho a fazer um cálculo percentual a partir, professor, do processo fracionário. Como assim, professor? Ele disse para mim, você tem Flamengo, não é isso? Deixa eu ver como é que eu estou de espaço. Você tem Flamengo, o senhor tem Vasco, o senhor tem Palmeiras e o senhor tem São Paulo. O Flamengo, professor, era 35%, o Vasco 28%, o Palmeiras era 20%, deixa eu até conferir aqui, não memorizei. O Palmeiras é 20% e o São Paulo 10%. Ou seja, flamenguistas, professor, é 35 sobre 100 de quanto? Dos 800, professor, não é o total de alunos? Vascaínos, professor, é 28 por 100 de, que é vezes 800. Palmeiras, professor, é 20 por 100 de 800. Deixa eu só descer um pouquinho aqui o São Paulo. São Paulo é 10 por 100. Você viu o que foi que eu fiz? Eu peguei cada uma das porcentagens e escrevi na forma de fração. Eu acho o processo fracionário para esse tipo de situação, pelo menos pelo tipo de valor que ele colocou para mim, o processo fracionário melhor. Que tipo de valor? Como assim tipo de valor? Gente, o valor termina em 2 zeros. Toda vez que o número que ele pedir que você calcule porcentagem terminar em zeros, o processo fracionário é o ideal, é o melhor. Por quê? Porque eu posso simplificar, eu posso cancelar, professor. Ó, eu posso cortar esses 2 zeros aqui com esses 2 zeros, vai sobrar para tu multiplicar 35. Vai sobrar para você multiplicar 35 vezes 8. Quanto é que vai dar, professor? Ó, 35 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 240. 8 vezes 5, 40. Professor, vai dar 280 alunos, professor. São flamenguistas. É assim mesmo que escreve? Flamenguistas? Ah, só no plural. Isso aqui, né? Pensei que fosse coisa lá. Vou botar Flamengo só. Tá certo, flamenguista. Porque eu achei estranho. GUI, é assim mesmo, flamenguistas. Professor, deixa eu ver aqui. Vascaínos. Simplifica. Cortei esse 0, esse 0, esse 0, esse 0. Ficou 28 vezes 8. Sobrou para mim multiplicar só o 28 e o 8. Professor, 160. 8 vezes 8, 64. Vai dar exatamente 224 vascaínos, professor. E, professor, já tem 280 flamenguistas, 224 vascaínos. Eu tenho aqui, professor, Palmeiras. Você está percebendo por que eu escolhi o processo fracionário? Por que o processo fracionário é melhor? Aqui, ó. Se dava por conjuntos? Não, Gabriel, conjuntos aqui, deixa eu ver. Só se ele criasse uma pergunta, vamos dizer que o cara torce para todos os times porque o cara gosta de futebol, mas acho um pouco improvável. Você tinha uma intersecção entre eles, entendeu? Tipo, ele poderia dizer lá, olha, o cara tá indeciso lá, o cara tem o pai que é flamenguista, aí tem o filho que é vascaíno, aí um tenta puxar o pai para ser vascaíno ou o filho para ser flamenguista, e aí vai. É tipo assim, aí tem intersecção lá, só se fosse assim.
Mas aqui não seria, aqui seria própria mesmo, só de porcentagem a questão. Eu vou começar aqui cortando os zeros, professor, ó, do 800 e do 100, já aqui, ó, dos dois, para a gente ser direto. Sobra para a gente multiplicar aqui no Palmeiras 20 vezes 8 e no São Paulo 10 vezes 8. Professor, vai dar 2 vezes 8, 160, 2 vezes 80, 160, e aqui vai dar exatamente 80. Então, nós temos 160 palmeirenses e nós temos 80 São paulinos, professor. Entendeu aí? Entendeu? Tá, professor, mas eu gosto mesmo é de regra de 3. Eu poderia fazer uma regra de 3 para cada um deles? Pode, gente. Você poderia fazer uma regra de 3 para cada um deles. Agora, eu acho que você percebeu aí, ó, que o processo, entre o processo fracionário e o de a regra de 3, e professor, a regra de 3 você ia ter que botar 800 está para 100%, 35 está para X. Cara, ia dar mais trabalho. Seriam 4 regras de 3. Processo fracionário, gente, é ideal quando o valor que quer ser calculado, professor, termina em 2 zeros, porque sempre a tua porcentagem escrita na forma de fração, ela é uma fração de denominador 100, professor. Então, isso facilita bastante o cálculo dessa porcentagem. Vocês entenderam? Tá, professor, cadê o outro processo? Eu já estou curioso com relação ao outro processo. É agora que a gente vai mostrar para vocês. Vocês já têm à sua disposição o processo fracionário, vocês já têm à sua disposição a regra de 3, que ambas servem para calcular a porcentagem de um número. Agora eu quero apresentar uma regrinha prática, que é aquela que vai estimular o seu raciocínio lógico, que é aquela que vai fazer com que você calcule, se não todas, 99% das porcentagens de cabeça. Sério. Desde que você tenha um raciocínio quanto a proporcionalidade, quando algo dobra, triplica, quadruplica, se você conseguir raciocinar rápido com relação a isso, ou quando uma coisa se reduz à metade, terça parte, quarta parte. Pensa comigo, mas é bem simples. Eu vou pedir apenas que você faça 2 definições comigo aqui. Você aprenda 2 definições. Eu quero que você aprenda a calcular de cabeça 10% e 1%. E para isso não vai requerer que você aprenda contas, cálculos mirabolantes, não. Olha como é fácil. Tu pega aí, tira o print ou tu anota. Para tu calcular 10% de qualquer coisa, tu dá um pulinho. Para tu calcular 1%, tu dá 2 pulinhos. O que é isso, professor, de pulinho? Esse pulo corresponde ao deslocamento que nós iremos realizar com a nossa vírgula. Todo número tem vírgula. Aí você pode dizer, tem não, professor, que eu estou olhando o número aqui, ele não tem vírgula. Pode até ser que você não visualize a vírgula. Não quer dizer que ela não exista. Todo número tem vírgula. E se eu não estou enxergando-a, quer dizer que ela está no finalzinho do número, obrigatoriamente. Então, o teu trabalho é pegar a tua canetinha, teu lápis, colocar em cima dessa vírgula e dar um pulinho para a esquerda com essa vírgula para você estar calculando 10%. Quando você deslocar a vírgula para a esquerda uma casa decimal, o número que ficar, o número resultante, vai ser o teu 10%. Se tu der 2 pulinhos para a esquerda, o número que ficar, o número resultante, professor, ele corresponde ao teu 1%. Vou pegar um valor aqui para a gente treinar. Eu vou escolher aqui, professor, vou lá na Black Friday, vou comprar um celular lá, que está, professor, exatamente R$ 1.600, professor. Cadê a vírgula do cara? Professor, se eu não ver a vírgula, está aqui, mas é 1.600,00. Aí eu peço, cara, calcula para mim 10% desse valor. Como é que você vai calcular 10% desse valor? Gente, pega o valor que você está vendo lá, 1.600, a vírgula está aqui. Para tu calcular 10%, professor, o que você vai fazer? 10%. Você vai dar um pulo com a sua vírgula. Olha só o pulinho. 10%, professor, a vírgula vai ficar onde? Aqui.
Que número ficou, professor? 160,0. Ou seja, 10% de 1.600, professor, vale exatamente R$ 160. Você entendeu? Espera aí, professor. Então, se o cara pedisse para mim, eu quero 10% de 250, você vai imaginar o 250, a imagem do número 250 na sua cabecinha e dá o pulinho, visualiza o pulinho, ó. Deixa até os olhos aqui para imaginar. Pulei, professor, dá 25. Quanto é que é 10% de 150? Um pulinho, 15. Quanto é que é 10%, professor, de 2.500? 250. Só dá um pulinho com a vírgula, vê o número que ficou. Você entendeu? Então, 10% eu dou um pulinho, professor, com a vírgula. E se eu quiser achar, professor, 1%, professor, como é que eu faço para achar 1%? Professor, 1%, do mesmo jeitinho. Você pega lá o 1.600, a vírgula do 1.600 está aqui. Só que para você achar 1%, tu não dá um pulo, tu dá quantos pulos? 2, professor. Então vai lá, pega, coloca a canetinha onde está a vírgula e dá 2 pulinhos e vê o número que ficou. Ó. 1, 2. A vírgula vai parar aqui. Que número deu, professor? 16,00. Ou seja, professor, eu posso te afirmar que 1% de 1.600 vale exatamente R$16. Tá, professor, e as outras porcentagens é quantos pulos? Não tem mais pulo em nenhuma outra porcentagem, não. Eu só quero que você aprenda essas duas. Como assim, professor? Se você consegue achar de cabeça 10% de um valor, se você consegue achar de cabeça 1% de um valor, recorrendo à definição de porcentagem como sendo uma parte ou um pedaço de algo maior, eu quero que você entenda que as demais porcentagens que a questão possa pedir de você, nada mais são do que a junção, a união de pedaços, a união de partes, ou a diferença entre partes. Como assim? Eu poderia, olhando para esse 10%, olhando para este 1%, que eu já sei quem são os seus valores, eu poderia simplesmente perguntar para você, cara, quanto que é 5% daquele 1.600? Eu poderia perguntar para você, quanto que é 20% daquele 1.600? Professor, eu vou fazer a conta? Não. Você vai verificar agora a proporcionalidade. Como é que funciona isso? Se você sabe quanto que é 10%, pensa comigo. O que para ti seria 5%? 10%, professor, ali é 160. 10% vale 160. 5%, gente, pela lógica, é a metade de 10%. Se 10% é 160, 5% tem que ser R$80. Professor, e o que seria 20%? Professor, 20% é basicamente 2 pedaços de 10%. Se 10% é 160, 20% é 160 mais 160, que vai dar exatamente 320. E assim por diante. Eu posso te perguntar, professor, desse valor, 1.600, que é o valor que a gente está analisando, todos os cálculos estão sendo perguntados em cima deste 1.600. Eu já encontrei que 10%, vocês encontraram comigo, deu 160, e que 1% nós encontramos deu exatamente 16, professor. Então, se eu te perguntasse, eu quero, professor, 15%. Como é que você acha 15%? Professor, 15% é um pedaço de 10% mais um pedaço de 5%. Quanto que é 10%, professor? Quanto que é 10%? Quanto que é 5%? Professor, 10% ali em cima é 160. 5%, professor, é a metade do 160, que é o 80. Então, eu posso dizer que 15% de 1.600, professor,
corresponde a exatamente R$ 240. Você entendeu? Professor, então, se eu perguntasse para você, eu quero, professor, que o senhor calcule exatamente 18%, professor. Como é que eu calculo, professor, 18%? Ó, do mesmo jeito que você pode encontrar uma porcentagem somando, juntando partes, eu também posso encontrar uma porcentagem subtraindo. Eu poderia muito bem dizer que esse 18% era 20% tirando 2%, gente. Eu poderia dizer isso aqui. Quanto que é 20%? Professor, eu calculei agora há pouco. Se eu sei que 10% é 160, 20% são duas partes de 160. Então, é 160 mais 160 que vai dar 320. E como é que eu acho 2%? Professor, você não achou 1%? Se você achou 1%, 1% não é 16? Se 1% é 16, 2% são duas partes de 1%. Então, 16 mais 16 vai dar exatamente 32. Quanto que vai dar aí, professor? 18%. É só subtrair. 18% é 320 menos 32, vai ficar 300, 300 menos 10, 290. Professor, vai dar R$ 288. 18% de 1.600 dá exatamente R$ 288. Deixa eu ver se tem mais uma. Ah, professor, cadê a questão? Aqui. Professor, e se o senhor me pedisse outros, professor, outras porcentagens? Eu já sei que o 10% é 160. Eu já sei que o 1%, professor, é 16. Então, se você sabe quanto que é o 10% e 1%, gente, eu posso perguntar qualquer porcentagem. Eu posso simplesmente perguntar quanto que é 22,5% desse valor. Aí tu ia entender que esse 22,5% vai ser um pedaço de 10%, mais um pedaço de 10%, mais, professor, 2%, mais 0,5%. Ou eu entender que 22,5% é a metade de 45%. Também poderia pensar desse jeito. Mas aqui está mais fácil, professor. Por quê? Aqui vai ser 160. Aqui vai ser 160. 2% é 16 mais 16, que dá 32. E 0,5%, professor, é a metade de 1%. Ou seja, se 1% é 16, 0,5% tem que ser 8. Se nós somarmos esses valores, eu posso dizer que o 22,5%, que é um valor quebrado, que o pessoal diz que quando bota quebrado, não dá para aplicar, professor. Dá sim, vai dar 320 com 40, professor. Deixa eu ver, vai lá, 160, 160, 320. 352, professor, vai dar exatamente R$360. Daria R$360. Dá bom, Gabriel, nosso colega, está colocando aí outros exemplos aí que dá para vocês encontrarem. Vocês lembram dessa questão? Lembra dessa questão? Eu acredito que agora você tenha 3 possibilidades de resolução. 3 possibilidades. Flamengo, professor, é 35%. Deixa eu anotar aqui, professor, Flamengo, né? 35%. Vasco, 28%. Palmeiras, 20%, né? E, professor, está faltando 10% aqui do São Paulo. Eram 800 alunos. Então, vamos lá, professor. Eu tenho um total de 800 alunos. Se eu perguntasse desses 800 alunos, quanto que é 10%? Professor, o senhor acabou de me explicar que eu dou um pulo. Se eu pegar o 800, a vírgula está aqui. Se eu der um pulo, professor, eu posso
dizer, professor, que 10% desse valor representam 80 alunos. Mas como é que eu ia resolver minha questão? Professor, muito fácil. O senhor tinha Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo. O Flamengo, professor, era 35%, o Vasco era 28%, o Palmeiras era 20% e o São Paulo era 10%. Pela regra prática, eu já sei que 10% é 80, então eu já tenho 80 alunos que torcem para o São Paulo. Professor, Palmeiras não é 20%? 20% são duas partes de 10%, professor. Seria 80 mais 80, já daria 160 alunos que são, professor, palmeirenses. Esse Vasco, que é 28%, eu poderia dizer que era 30% menos 2%, professor. Quanto é que seria 30%? É 10%, 10%, 10%. 3 vezes 8 vai dar 240, menos, professor, 2%. Quanto é que é 1%? Professor, 1% são 2 pulos. 1%, professor. 1, 2 vai dar exatamente 8 alunos, professor. Então, 2% daria 16. Prof, 240 menos 16, 224 alunos são, professor, vascaínos. E, professor, 35% é 30% mais 5%. Ou seja, 30% é 240, 5% é a metade de 10%. Ou seja, eu teria exatamente 280 alunos. Você viu como a gente conseguiu fazer super rápido o cálculo? O que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Dá uma revisada em tudo que foi discutido. E na próxima aula, a gente vem com muitas e muitas situações, problemas que envolvem o cálculo percentual. Meus amores, só agradecer a participação, desejar aquele bom dia, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!